Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa Enem. No conteúdo de hoje, vamos iniciar o estudo da Idade Antiga, um dos períodos mais importantes da história. Esse período marca o surgimento das primeiras civilizações organizadas, o desenvolvimento das cidades e uma das maiores invenções da humanidade, a escrita. A Idade Antiga corresponde ao período histórico que vai aproximadamente de 3.500 a.C. até o ano de 476 d.C. O início desse período está relacionado ao surgimento da escrita, enquanto seu final está associado à queda do Império Romano do Ocidente. Antes da invenção da escrita, os seres humanos viveram durante milhares de anos no período que chamamos de pré-história. Nesse período, não existiam registros escritos, e por isso os cientistas dependem principalmente de vestígios arqueológicos, como ferramentas, ossos, construções e pinturas rupestres, para compreender como viviam as sociedades humanas. O surgimento da escrita representa um marco fundamental na história da humanidade. A partir desse momento, as sociedades passaram a registrar informações, acontecimentos e conhecimentos por meio de símbolos e sistemas de escrita. Esses registros permitiram preservar informações ao longo do tempo e organizar melhor as atividades sociais, políticas e econômicas. A escrita surgiu por volta de 3.500 a.C. na região da Mesopotâmia, uma área localizada entre os rios Tigre e Eufrates, no atual Oriente Médio. Nessa região desenvolveram-se algumas das primeiras cidades da história humana. Os primeiros sistemas de escrita eram bastante simples e tinham funções principalmente administrativas. Eles eram utilizados para registrar transações comerciais, controlar estoques de produtos, registrar impostos e organizar atividades econômicas. Com o passar do tempo, a escrita passou a ser utilizada também para registrar leis, crenças religiosas, acontecimentos políticos e conhecimentos científicos. O desenvolvimento da escrita marcou o início da história propriamente dita, pois permitiu que os acontecimentos fossem registrados e transmitidos para as gerações futuras de maneira mais precisa. Outro aspecto importante da Idade Antiga é o surgimento das primeiras civilizações. Uma civilização pode ser entendida como uma sociedade complexa, com organização política, econômica, social e cultural bem definida. As primeiras civilizações surgiram principalmente em regiões próximas a grandes rios. Esses rios eram fundamentais para a agricultura, pois forneciam água para a irrigação e contribuíam para a fertilidade do solo. Entre as primeiras civilizações da história estão as civilizações da Mesopotâmia, do Egito, do Vale do Indo e da China Antiga. Essas civilizações desenvolveram cidades organizadas, sistemas de governo, religiões estruturadas e importantes avanços culturais e tecnológicos. O surgimento das cidades representou uma grande transformação na organização da vida humana. Nas cidades começaram a surgir mercados, templos religiosos, centros administrativos e diferentes espaços destinados às atividades sociais. As sociedades da Idade Antiga apresentavam algumas características importantes. Uma dessas características era a forte presença da agricultura como base da economia. A produção agrícola era fundamental para sustentar as populações e garantir o funcionamento das cidades. Outra característica marcante era a organização social e hierarquizada. As sociedades antigas geralmente eram divididas em diferentes grupos sociais, com níveis distintos de poder e riqueza. No topo da hierarquia social estavam os governantes, sacerdotes e grandes proprietários de terra. Em posições intermediárias estavam artesãos, comerciantes e soldados. Na base da sociedade encontravam-se camponeses, trabalhadores, em muitos casos, escravos. A religião também desempenhava um papel central nas sociedades da Idade Antiga. Em muitas civilizações, as crenças religiosas influenciavam diretamente a organização política e social. Os governantes muitas vezes eram considerados representantes dos deuses ou possuíam ligação direta com o poder religioso. Além disso, as sociedades antigas desenvolveram importantes conhecimentos em áreas como matemática, astronomia, arquitetura, medicina e engenharia. Muitas das construções realizadas nesse período, como templos,
palácios e monumentos demonstram o alto nível de organização e conhecimento dessas civilizações. Portanto, a Idade Antiga representa o momento em que surgiram as primeiras grandes civilizações da história humana. O desenvolvimento da escrita, o crescimento das cidades, a organização política e social e os avanços culturais marcaram profundamente esse período. Estudar a Idade Antiga é fundamental para compreender as origens de muitas instituições, ideias e conhecimentos que ainda influenciam as sociedades atuais. Nos próximos conteúdos do canal Astra Educa Enem, vamos aprofundar o estudo das principais civilizações da Antiguidade, começando pela Mesopotâmia, considerada uma das regiões onde surgiram algumas das primeiras cidades e formas de organização política da história.